aquelas mensagens do Senhor é para cada um vencer. Ok? Então, qual é o propósito, então, dos capítulos 4 a 22? Porque você sabe, é uma mudança de assunto. Capítulo 4 a 22. Porque em capítulo 4, João está chamado para subir. E ele vê no Espírito uma porta aberta no céu. E alguém diz, suba para cá. E ele começa a ver coisas espirituais. Muitas cenas diferentes. De capítulo 4 a capítulo 22, nós temos cenas diferentes, de assuntos diferentes. Algumas cenas muito desagradáveis, horroroso. Outras cenas muito bonitas, muito encorajador, como a Nova Jerusalém, por exemplo. A novo céu, nova terra, por exemplo. E alguns ensinadores dizem que o único propósito de capítulos 4 a 22 é para dar motivos para os irmãos nas 7 igrejas de Ásia para vencer, para reagir bem à exortação do Senhor Jesus, para vencer. E as cenas destes capítulos, de capítulo 4 até o fim, é somente para dar estímulo para vencer. Qual é então a mensagem das cenas? Se a gente podia resumir a mensagem de todas as cenas de capítulo 4 a 22, qual seria o resumo? O resumo seria: Deus é soberano e o Cordeiro vai ser vitorioso sobre Satanás, sobre César, sobre os poderes religiosos. De fato, quando a gente olha as cenas, a gente, acho que em capítulo 12, a gente encontra a cena da mulher e do dragão. Okay? A dragão representa Satanás. Okay? Está querendo destruir. Deus vai ser soberano, Cristo vai ser vitorioso sobre o dragão. Vai ser vitorioso sobre a besta que sai do mar, em capítulo 13, representando o poder político. Como o apóstolo falso, aquele besta que sai da terra. Jesus o Cordeiro vai ser vitorioso sobre os poderes religiosos, capítulo 17. E a cena da mulher que tenta atrair pessoas, representando. Ela está sentada, lembra, na besta. Parece a besta de capítulo 13, que saiu da mar. Ela é uma prostituta. Ela está seduzindo pessoas, representando o poder religioso de seduzir. Ok? Então, a mensagem de capítulo 4 a 22, de todas as cenas, é: Deus é soberano,
o Cordeiro vai ser vitorioso. Ok? Isso é um estímulo para os membros das 7 igrejas de Ásia vencer. Por quê? Porque vamos para ver algumas coisas muito tristes nas cenas de Apocalipse. Porque aparentemente, Satanás, a besta que sai do mar, poder político, a mulher sentada na besta, poder religioso, aparentemente eles estão ganhando. Aparentemente o poder está com eles. Aparentemente Deus está fazendo nada. Olha capítulo 6. Por exemplo, capítulo 6, versículo 9. Vamos olhar as minhas anotações. 6 e 9. 6 a 9. Alguém pode ler, por favor? Isso é o quinto selo que o Cordeiro abre. E pode ler versículo 10 também. Desculpe, versículo 11 também. Desculpe. Que coisa, irmãos, que coisa. Pessoas morrendo por causa de Cristo e vai ser mais. Deus está dizendo, calma, espera, mais vão morrer. Deixa. Parece que Deus está permitindo isto. Parece que Deus não está fazendo nada, somente fica quieto, espera. Ok? Capítulo 13, versículo 7. Alguém pode ler? Vamos verificar que as minhas anotações são certas. Às vezes eu erro. É, isso mesmo. Isso é a cena da besta que sai do mar, ok? Uma descrição horrorosa desta besta. Versículo 7. Alguém pode ler? Olha, então ele tem poder, a besta que sai do mar, tem poder contra o povo de Deus. E vai vencer o povo de Deus. Vai vencer. Vamos para capítulo 14, versículo 3. Agora nós temos a cena do Cordeiro no Monte Sião e com 140 mil seguidores. E versículo 3. Alguém pode ler? Acho que... Não, 13, desculpe, 13, sim. Então, sim, 13.
E capítulo 19, finalmente capítulo 19, versículo 1 a 2. Alguém pode ler? Sim. De novo, embora que isso é uma celebração da vitória de Deus, porque nós estamos chegando ao final de Apocalipse. As cenas agora estão sendo muito mais cheias de júbilo, de celebração. Fala da mulher de capítulo 17, com a sua prostituição, e ela está responsável pela morte dos servos do Senhor. Ok? Então, aparentemente, Satanás, o dragão, poder político, a besta que sai do mar, o poder religioso, a mulher sentada na besta de capítulo 17, estão ganhando, vencendo. Mas capítulo 4 a 22 tem o propósito de mostrar uma outra realidade. Aparentemente, Satanás, César, religião está ganhando, vencendo. Mas Apocalipse, as cenas, está tirando a cortina do que o que está aparentemente acontecendo e mostrando uma outra realidade. Nós estamos vendo como Deus vai agir. As cenas estão mostrando coisas diferentes do que o jornal do dia está contando na Terra, ok? Então, a cortina está tirada para que a gente possa ver uma outra realidade, a realidade de Deus. Podemos ver coisas por meio dos olhos de Deus. Agora, qual é, pergunto para vocês, para conversar e olhar, qual é a primeira coisa que João viu quando ele subiu para ver estas coisas? Qual foi a primeira coisa que ele viu? Isso é muito importante. Porque Deus queria, o Senhor Jesus queria que ele visse esta coisa. Visse esta coisa. Trono de Deus. Primeira coisa que João viu não foi a dragão, não foi a besta, não foi a mulher prostituta. Primeira coisa que ele viu foi trono. Um trono. E aquele sentado no trono, que foi quase, João não podia descrever muito claro. Alguém sabe quantas vezes? Emmanuel vai comprar um dicionário weekly para você. Se alguém sabe quantas vezes a palavra o trono de Deus aparece em Apocalipse, de capítulo 4 a 22. Você não ganha. De 4? Não.
Vou dar 3 chutos. Emmanuel está esperando que você não chuta bem. Vai ser ruim se a esposa dele chuta bem, porque ele tem de comprar um presente para ela. Ok? A segunda chance. Alguém quer que Emmanuel compre um presente para você? Errado. Então, que alívio. De verdade, a minha versão, eu acho que é 44. Mas se você quer ser generoso, e a versão de Leandro diz 42. Mas ele foi. Qual é a palavra quando você faz uma coisa que você não deveria fazer? Estava colando. Oh, rapaz! Ele é esperto, esse rapaz, Se Emmanuel é generoso, talvez. Quando é seu aniversário? Ok. 44 vezes a palavra trono, o trono de Deus, a gente vai encontrar no livro de Apocalipse. Acho que tem 3 outras referências, mas eles são referências ao trono de Satanás, ok? Alguma coisa semelhante. Lembra a nossa primeira oficina? Quando a gente, de observação, quando a gente encontra uma palavra muitas vezes, isso indica o foco do autor. Isso é a revelação de Jesus Cristo a João. O Senhor está querendo que João visse o trono de Deus muitas vezes. O trono de Deus. O trono. E quando João viu o trono, ouviu um anjo falando do trono, ele voltou para a sua primeira experiência em capítulo 4. Vi aquele trono, aquele sentado lá, o Senhor Deus, Santíssimo, além da compreensão humana, cheio de majestade e glória. Então, eu vou sugerir para vocês que o propósito principal de Apocalipse é estimular os seus servos a vencer, não importa a situação da sua igreja local, não importa se é perseguição, não importa se tiver imoralidade na igreja, não importa se tem heresia na igreja. A exortação é a mesma para cada pessoa. Cada pessoa aqui que já creu em Cristo, que pertence ao Senhor Jesus, a mesma exortação. Cada um tem de ouvir. Alguém que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vence. Lendo todas as cenas, chegando ao final de Apocalipse, vendo os resultados gloriosos de Deus cumprindo todos os seus propósitos, vai estimular a gente de vencer. Para mim, isso é o propósito principal de Apocalipse. E quando eu descobri esta coisa, mudei a minha leitura de Apocalipse. Agora eu tenho prazer em ler Apocalipse. Agora estou lendo Apocalipse na minha leitura pessoal. Eu tento ler livro a livro. Agora cheguei ao Apocalipse.
Estou muito contente que cheguei Apocalipse. E mesmo que a gente lê algumas cenas muito desagradáveis, a gente sabe que estas cenas é somente para ajudar a gente de ver que aparentemente tudo está contra o povo de Deus. Mas, a realidade, tirando a cortina, Deus está sentado no trono. Ok? E o Cordeiro vai vencer. Bom, outra dica de interpretação é: vocês sabem que Apocalipse é um livro de simbologia. As cenas não são literais, são simbólicos. Isto significa que a gente não deve interpretar as cenas literalmente. Isso fica absurdo se a gente interpreta as cenas literalmente. De verdade, existe um besta que vai sair do mar? Claro que não. Vai ser mulher literalmente em cima da besta que sai do mar? Não. Um monte de cabeças. Horroroso, sim. A ideia da imagem é para mostrar alguma coisa horroroso, muito feio, okay? Muito bruto, muito cruel. Isso é a ideia da imagem. Então a gente deve entender que o símbolo representa alguma coisa literal, sim, mas não é a realidade em si. Ok? As cenas e as imagens apontam para acontecimentos literais, mas não descrevem como vai acontecer. O propósito da cena é para dar o ambiente da coisa. Por exemplo, voltando para a besta que sai do mar, capítulo 13. A ideia, a descrição de João é somente para mostrar que o poder político é muito feio, muito horroroso, muito cruel. Ok? A gente não tem de interpretar cada detalhe. A gente só precisa pegar uma impressão que a cena dá. Ok? Isso é suficiente. Isso significa, quando você está lendo o Apocalipse em casa, você pode relaxar um pouquinho. Você não precisa entender cada detalhe. Mas lembra que é simbolismo. Simbolismo representa alguma coisa literal, mas não é realidade em si. Para provar isso, vamos para Apocalipse 5, versículos 6 a 8. Alguém pode ler versículo 6? Ok. Uma descrição, nós sabemos de quem João está vendo. O Cordeiro representa o Senhor. Então, vamos para capítulo 19, versículo 11. Lembra? Nós sabemos uma nova cena começa quando nós lemos a palavra vi ou ouvi. Ok? Então, versículo 11. Alguém pode ler versículos 11 a 13.
lendo mais desta cena, é bem claro quem é o cavalheiro. Bem claro. Porque ele está o capitão dos exércitos do céu. E ele vai vencer tudo. E nosso Senhor também. Então, em capítulo 5, ele é o cordeiro. Em capítulo 19, ele é cavalheiro. Ok? Então, bem claro que Apocalipse é um livro de simbolismo. E a gente tem de levar isto em conta. Eu me lembro, estou dizendo isto porque eu me lembro um irmão, agora está no céu. Ele já sabe como interpretar Apocalipse. E ele, um irmão que me ajudou muito na vida cristã. Quando eu converti, ele também foi um homem que veio de uma família bem bruto, chamado Charlie Smith. Ele foi parente de alguns criminosos famosos e foi criado nas partes mais pobres de Londres. E ele foi convertido de uma forma muito interessante. Mas eu me lembro, quando ele era velho, ele sempre me chamou para comer na casa dele. E ele sentaria na sala de estar dele. E ele disse: Simon, quando você está lendo Apocalipse, sempre tenta de ler numa forma literal, se possível. Embora que Charlie Smith foi um homem de Deus, eu acho que este conselho que ele deu para mim não foi correto. Simbolismo tem de ser interpretando como simbolismo. Ok. Sim. Terceira dica. A gente tem de ver a influência do Velho Testamento no livro de Apocalipse. A gente encontra coisas assim, como o templo, a arca, Moisés, Monte Sião, Babilônia, Egito, Gog e Magog de Ezequiel e outras referências do Velho Testamento. Então, o que João está vendo nestas cenas, o que ele está vendo é coisas ligadas com o Velho Testamento. Por quê? Primeiramente, João podia entender estas coisas e ele estava vendo estas cenas. Mas outra coisa mostra para nós que Deus está no processo de cumprir todas as promessas dele, de Gênesis até a cena de Nova Jerusalém, descendo, ok? Então, as cenas de Apocalipse têm estas referências, as outras partes da revelação de Deus. Apocalipse é só uma revelação, mas temos a revelação de Deus em outras partes da Bíblia. E Apocalipse inclui essas referências. Deus está no processo de cumprir todas as suas promessas, de Gênesis até a descida do Novo Jerusalém. Sim. Nova Jerusalém. O que você acha? Literal. Ok. Vamos para a cena de Nova Jerusalém. Capítulo 21. Primeiramente, versículo 10. João fala
fala que ele foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha. Ok? Então, no início da cena, João já está dizendo que ele foi transportado em espírito, não fisicamente. Ok? Isso é a percepção dele. Então ele começa a descrever e me mostrou a santidade de Jerusalém que desceu do céu da parte de Deus. E ele começa a descrever tudo. Tem os nomes escritos, os nomes dos 12 tribos, e também a gente tem a estrutura de muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Coisas físicas, mas representando coisas. Ouro puro representa uma coisa de grande preciosidade. É de verdade, divindade. Ok? Então, quando a gente começa a ler tudo, fica muito difícil ler isto. Por exemplo, os fundamentos, versículo 19, da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ele dá cada coisa que ele vê. Ele está descrevendo uma cena que ele viu no espírito. Ele disse que foi transportado de espírito. Então, lendo disso, eu acho muito difícil ver isso como coisa literal. Mas, como a gente disse, a simbologia de Apocalipse sempre aponta uma coisa literal. Embora não seja a coisa literal em si, aponta para uma realidade. Então, a Nova Jerusalém vai ser... Eles usando linguagem que eu confesso além da minha compreensão. Eu acho que esta descrição é para levar a gente para o ponto de não entender a grandeza da Nova Jerusalém. O que você acha? Eu sempre, assim, fiquei abismado do tamanho delas. Você já parou para ver o tamanho? É muito grande, parece que é 2.400 e tantos quilômetros de altura, de largura e também de altura, né? Sim. Mas no mesmo tempo eu pensava comigo, para Deus nada é impossível. Então, conforme o poder dele, todo poder pertence a ele, então para ele é tudo possível isso, né? Eu achava até então que seria literal mesmo. Okay. Então, como você decide quais cenas não são literais e quais são literais? Qual critério você usa? Você acha que o Senhor Jesus é um cordeiro, literalmente? Literalmente, ele é um cordeiro. O Senhor Jesus é um cordeiro mesmo. É um animal, sim. Simbólico. Você acha que o Senhor Jesus é um cavalheiro num cavalo, de capítulo 19? Simbólico. Então, qual critério você usa para decidir que uma cena é simbólica e uma cena é literal? Qual critério você vai usar para diferenciar? Você está entendendo a dificuldade? Eu acho que, às vezes, pessoas no nosso meio, às vezes, para apoiar uma doutrina que eles têm, querem dizer que uma cena é literal e outras cenas são simbólicos. Mas isso é um pouco inconsistente.
Você não acha? Na minha opinião lendo o Apocalipse e vendo, principalmente aqui no capítulo 19, a descrição, na verdade capítulos 21 aqui, a descrição da cidade, a beleza da cidade, tudo isso que ele usa aqui é coisa que para a mente humana é aquilo de mais precioso que tem. Eu entendo que o que realmente Deus queria mostrar é a preciosidade daquilo que tudo isso representa. Ou seja, ele usa o mais precioso que a mente humana pode compreender para descrever, né? Ele fala de ruas de ouro, de cristal, né? Então, tudo aquilo que é o mais precioso que a mente humana tem condições de entender. Muito bem explicado. Isso Emmanuel explicou melhor do que eu. Então, mas exatamente o que... Sim. Mas você não é a única pessoa que acha que esta cena é literal. Tem outros irmãos que também acham isso. Mas eu acho que o que Emmanuel disse faz muito sentido para mim. Na verdade é uma pergunta, porque para a gente criar essa expectativa, criar essa imagem para as nossas crianças do céu, é errado a gente falar e aplicar como lá no céu nós vamos encontrar as ruas de ouro, as portas de pérolas, o rio azul, para criar toda essa ideia na cabeça da criança, para ela ter até o desejo de estar ou alguma coisa assim. É errado isso? Pergunta muito interessante. Eu acho que outros são mais qualificados do que eu para responder. Mas eu acho que a gente deve ser fiel com nossos filhos. O fato que eles são pequenos não significa que nós podemos dizer uma coisa é literal, quando não é. Então, porque um dia nossas crianças vão crescer, eles vão lembrar, mamãe disse que isso foi real, mas agora eu sei não é. A gente trabalha isso gerando essa expectativa no coração das crianças, né? E as crianças imaginam tanto isso. Por exemplo, a Nicole, ela chegou a me perguntar se a gente podia nadar no Rio Azul, né? E na cabeça dela, ela consegue imaginar tudo, ruas de ouro e tudo mais. E aí eu falei para ela, Nicole, vamos esperar, a gente pergunta para Jesus se pode. Eu continuo indo na imaginação dela, daquilo que a palavra nos traz ali, como eu sei que é figurado. Eu pensava como Giovanni há um tempo, depois, entendendo, creio também que é literal, que é figurativo, e ele está falando de uma coisa tão incrível, tão fantástica, que de fato o máximo que ele conseguiria representar era com ouro e todas aquelas pedras preciosas, né? Mas João fez isso com a gente. Ele usou figuras para nos criar essas expectativas e sentimentos de algo maravilhoso. Eu não sei explicar como que é real. As crianças não vai ter essa condição ainda, né? Então, no nosso, a gente usa, né? Eu acho que a gente deve... Se uma criança pode entender a cena, então a criança pode entender que João, o Senhor mostrou coisas numa forma... A gente não vai usar a palavra literal. O meu português é muito limitado. E você pode explicar para a criança. Mas você pode explicar que o Senhor mostrou João, realmente João viu estas coisas. Mas as coisas reais são além mesmo dessas coisas. Então, criança, filho, vamos ler esta cena. É maravilhoso, você não acha? Maravilhoso. Mas a realidade, você vai usar é mais do que isso. Para mostrar à criança que isso não é exatamente.
Porque a gente está não mentindo. Você me entende? A gente está dizendo uma criança não merece uma interpretação fiel das Escrituras. A criança merece uma interpretação fiel, mas usando linguagem que eles podem entender, ok? E eu sei que você é inteligente como professor, então você pode usar a linguagem que seus filhos vão entender, mas no mesmo tempo sendo fiel à interpretação. Talvez eu sou um pouco rígido, eu sou um velhinho, então já criou meus filhos, então isso é uma opinião minha. Entrando no que o Manuel disse, quando você para analisar sobre os valores, né, de pedras preciosas, ouro, ruas de ouro e tudo mais, o que é isso para Deus? Para Deus não tem valor nenhum. É uma forma de mensurar na mentalidade humana quão valioso é, quanta glória existe, mas que para Deus o ouro, pedras preciosas não tem valor, mas sim o seu povo, né, que vai estar habitando naquele local. Até porque muito da palavra usa figuras até para representar para uma forma que seja compreensível ao homem. Então até aqui em João 3,16 falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Um amor tão imensurável que não encontra uma palavra para medir tamanho amor, esse que Deus nos oferece na pessoa do teu Filho, né? Então ele usa algumas expressões para poder tentar expressar para que o homem tenha a compreensão de exatidão do que pode ser, o quanto superior é aquilo que a nossa mente é tão limitada, né, para poder compreender. Concordo, exatamente, sim. Vocês estão explicando a coisa melhor do que eu. Concordo totalmente. Que o ser humano ele pode crescer, né, e viver quantos anos forem, pensando que há tudo isso no céu, literalmente. Mas quando ele sai desse mundo, pela morte ou pela vinda de Cristo, ele vai ver que a coisa é muito melhor. E ele não vai querer falar, eu vou sair daqui porque falaram que tinha ouro e não tem, tinha pedra aqui preciosa e não tem, e não sei o quê, porque eu não quero ficar aqui não. Não, ficar estarrecido com tanta glória, com tanta coisa bonita. Então é mistério sim que o ser humano, enquanto está aqui, inclusive as crianças, tenham isso na mente. Para quê? Ouvindo o Evangelho, ele vai interessar a sair do pecado para habitar nesse lugar. Esse é o objetivo do Evangelho. E também pode ser o objetivo dessas ilustrações, para que a pessoa se interesse a habitar nesse lugar. Chegando lá, ele vai ficar surpreendido. Interessante. O propósito do livro não é para descrentes, para pessoas crerem no Senhor. No início de Apocalipse, é para os seus servos. Apocalipse é a intenção do Senhor Jesus. É para estimular seus servos para vencerem e por perseverança e paciência nas promessas do Senhor. Eu não duvido que o Senhor possa usar. Eu não duvido. Ele possa usar qualquer coisa das Escrituras para convencer alguém de crer em Cristo. Mas o propósito do livro é sim para os seus servos. E o Senhor diz isto, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, etc. Ok. Acho que nós vamos parar lá. Quanto tempo de intervalo, Emmanuel? 10 para 8.
A última oficina vai ser mais breve. Eu prometo. Prometo. A gente está entendendo que, de um modo geral, você está dando algumas dicas de como interpretar, né? Que são cenas e tudo mais. Isso tudo ficou bem entendido, né? Não tem como, nem tempo para entrar em cada assunto que tem ali, né? Mas uma coisa importante a gente saber, até parte muito daquilo que a gente aprendeu sobre pressuposições, né? E às vezes a gente vai para o Apocalipse com algumas pressuposições. E na leitura de capítulo 13, exatamente o verso que você leu, foi dado poder e autoridade à besta, né, que emerge do mar, de poder sobre os santos, né? Então, de um modo geral, e você mencionou algumas vezes, os santos, o povo de Deus, em todas aquelas cenas. Então, a pergunta é o seguinte, todas essas cenas se tratam de um período específico, correto? Porque nos dias atuais nós podemos vencer batalhas espirituais, mas não é o que o livro quer apresentar, correto? De um modo geral, nós estamos enfrentando batalhas espirituais, lutas, dificuldades, e somos encorajados a vencer, né? Exatamente como as igrejas ali da Ásia. Mas quando a gente chega então nessas cenas do livro de Apocalipse, é um período específico, correto? Dentro desse período específico, o povo de Deus está lá. Muito boa pergunta. Eu sempre tento escapar estas perguntas. Sempre. Eu vou escapar desta também. As cenas de Apocalipse fazem parte do livro inteiro. Ok? Às vezes nós gostamos de separar capítulos 2 e 3 e dizem, isso é para nós hoje. Mas as cenas são para uma outra época. Podemos ter esta tendência. Eu acho que é por trás da sua pergunta esta ideia, André. Ok? É verdade? É verdade. Ok. Sim. Sim. Mas vamos voltar para o início de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Interessante que João recebeu esta revelação de Jesus Cristo quando ele estava sofrendo. Versículo 9. Vosso irmão, vosso companheiro na tribulação. Então, João estava numa tribulação por causa do nome de Jesus, palavra que ele usa. Eu não vou responder a sua pergunta diretamente, porque sim, em parte eu tenho de responder, mas outra parte eu não tenho de responder. Eu tenho de responder porque eu quero que Apocalipse nos beneficiar em tudo. O perigo é, se nós seguimos o que você está dizendo, André, nós vamos dizer estas cenas. Interessante ler sobre eles, mas eles não são para nós. Então eu não preciso ser encorajado por eles, porque eu não vou passar estas coisas, ok? E se você concorda comigo, talvez você não concorda, mas se você concorda comigo que o maior propósito do livro de Apocalipse é para estimular os servos do Senhor, você, eu, alguém outra,
de vencer. Isso é a benção de ler, porque diz, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. Então, escrito no primeiro século, fim da primeira século, provavelmente, talvez um pouco antes, eu não sei, talvez Gabriel sabe. E bem-aventurados aqueles que guardam estas coisas. Quais coisas? De capítulo 1 até capítulo 22. Se a gente segue o seu raciocínio, a gente não tem de guardar a maioria do livro. Isso é o problema. Mas eu não estou dando uma resposta. Estou somente dando uma dificuldade. Só. Uma coisa. Às vezes a gente tem a tendência de ler o Apocalipse como se fosse uma sequência cronológica, né? As cenas estivessem em ordem, mas elas não estão em ordem, né? Se a gente olhar, por exemplo, o capítulo 13, ali descreve a encarnação de Cristo. Então, parece que as coisas elas estão assim, misturadas, né? Igual é uma profecia, a mesma estrutura, né? E por isso a gente tem eventos ali de diversos períodos, né, da história, eventos futuros, eventos que já aconteceram, e existe uma grande dificuldade até da gente entender em qual momento cada cena vai acontecer, porque essa explicação não está no texto, né? Então a gente pode acabar tentando ler de um jeito cronológico, primeiro vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, e nisso a gente não conseguir formular bagunçar tudo na nossa cabeça e a gente não chegar a conclusão nenhuma. Esse é o problema da gente tentar ler Apocalipse em ordem cronológica, sendo que os eventos não estão, né? Foram revelações que foram acontecendo com João no decorrer de um tempo e ele foi registrando ali naquela ordem, naquele momento, né? Mas são eventos que são assim, a gente nem sabe precisar quando esses eventos vão acontecer, a ordem dos fatores, e nem é esse o objetivo do livro, né? Mostrar a ordem dos fatores, mas mostrar que as coisas vão acontecer, né? Por isso que a gente tem dificuldade de saber qual o período que a gente está vivendo, o que vai acontecer depois, porque existe um mistério em relação a isso, né? Muito boa observação de Gabriel, muito boa, muito importante, e bom que todos levem em conta o que ele disse, que às vezes a gente tem uma cena na primeira parte e mais tarde a cena é descrita numa outra forma, a mesma coisa, mas dando outros detalhes, uma outra perspectiva, ok? Então é verdade o que Gabriel disse. Que bom que você mencionou, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a interpretar melhor o Apocalipse, ok? Temos de modificar um pouquinho o tempo de intervalo agora, Emmanuel? 8 horas, porque eu acho que a nossa oficina vai durar, não vai durar mais do que 8 horas, a não ser que vocês são culpados e vocês fazem muitas perguntas. Ok. Então, vamos orar e vamos voltar às 8 horas. Senhor, obrigado pelo livro de Apocalipse. E nós não queremos ser pessoas que leem para ser polêmico. Nós queremos ser os seus servos que leem para vencer mesmo. Queremos ser vencedores. Lembramos, Senhor, que o Senhor venceu. Venceu no jardim. Venceu na cruz. Venceu no terceiro dia.
E nós queremos vencer também. Queremos ser vencedores. Queremos receber estas recompensas. Queremos te agradar. Use o livro de Apocalipse para estimular dentro de nós um desejo de ser mais vencedores. Obrigado pelo estímulo deste livro. Amém. 8 horas.